Minha convidada no programa de hoje é uma cozinheira de mão cheia, mas com um jeito muito diferente e criativo de preparar seus pratos. Nas receitas criadas por ela, nada é desperdiçado. Cascas, sementes, talos, tudo vira iguaria. Paraibana da cidade de Serraria, aprendeu a cozinhar com a avó, que colhia ingredientes frescos da horta da família. Quando chegou ao Rio de Janeiro, teve um choque ao perceber a quantidade de comida que ia para o lixo nas residências, supermercados, feiras livres, restaurantes. E foi então que surgiu a ideia de criar um projeto ensinando sobre o ciclo do alimento e como aproveitá-lo integralmente, combatendo o desperdício e promovendo uma alimentação mais saudável. Regina Celli, criadora do Favela Orgânica, é a convidada que mostra a cara para o Brasil. O que falta para o brasileiro entender que ele precisa botar dentro da barriga dele, são os talos, sementes, raízes e tudo, é parar com o preconceito. Seja muito bem-vinda, Regina. Eu começo a nossa entrevista perguntando de onde veio esse nome tão chique para essa paraibana tão arretada. Oh, meu lindo, eu que agradeço pelo convite. Olha, Brasil, mostra a tua cara. E tem tudo a ver com Regina Celli. Meu nome é muito lindo, a história dele. Minha mãe demorou 5 noites para me ter e 4 dias. Eu sempre fui roliça, nasci com 5 quilos. E meu nome, eu sou de 81. Eu ia ser Lady Diana, que minha mãe gostava muito da princesa, foi na época que ela morreu, né? E uma senhora de 79 anos entrou lá no hospital na hora da visita para ver a netinha dela e olhou para mim e falou: que Rolicinha tão bonitinha. Aí ela perguntou: como que é o nome dela? Aí minha mãe: é Lady Diane. Aí ela falou assim: não, minha filha, bote Regina Celli, que significa Rainha do Céu. Está na ladainha de Nossa Senhora, na Bíblia. E também vai ser uma criança, uma pessoa que vai ajudar o nosso mundo. Olha, já nasci com uma benção, com a missão, né? Por isso, ó, não me chama só de Regina, não, que Regina tem várias, mas Regina Celli, como essa, infelizmente ainda sou única, mas eu quero muitas Regina Celli por aí. E interessante que essa senhora foi profética, né? Foi, todinha, né? Vislumbrou o seu futuro, de ajudar muita gente. Você é de uma pequena cidade do interior da Paraíba, onde você cresceu e deu seus primeiros passos na cozinha. Como é que foi o seu interesse desde menina pela cozinha? Quem despertou? Como é que foi? Eu sempre gostei muito de ver minha avó cozinhar. Ou materna ou paterna? Materna. E a paterna também cozinhava, mas a materna, ela tem um carinho muito especial por mim, então ela plantava cenoura, ela colhia. Era feijão, era milho, era macaxeira, que é o aipim, a mandioca. Então, sabia que macaxeira, ela não se implanta em pé, ela é deitada? Olha, a maniva, um pau de maniva, você pode replantar ela durante 42 vezes, que é a nossa rainha do Brasil. Minha avó ensinou isso, né? E minha mãe cozinhava muito bem, muito bem. Mas só que eu só aprendi a cozinhar com 15 anos, quando eu saí de casa, que eu tive que ganhar a vida, então fui trabalhar como empregada doméstica e a mulher falou: você sabe cozinhar? Eu disse: sei, nunca teria mexido na panela. Mas eu lembrava o jeito que minha avó fazia o feijão, o arroz e a mistura. O segredo é o tempero. O amor, a vontade, a gente acreditar. Sabe o que é o tempero da vida? É a gente aprender a acreditar na gente, sabia? Eu tenho certeza. E se dá valor. Esse programa está mostrando isso. Que ótimo, né? Quando você chegou ao Rio de Janeiro,
você encontrou um cenário bem diferente lá da sua terra. Quer dizer, a cidade grande, os edifícios, aquela coisa toda e tal. E teve uma coisa que te surpreendeu muito. Você observava as feiras, o supermercado, o restaurante, e o pessoal jogava um monte de coisa que você achava que poderia servir no lixo. Né? E esse contraste que você viu desde a casa onde você foi trabalhar acabou lhe impressionando, né? Me impressiona até hoje. Eu vim para o Rio de Janeiro com 19 anos, hoje eu estou com 42 anos e vi a quantidade de comida era desperdiçada. E isso foi me incomodando. Eu pegava, educava os feirantes. Em 2011, eu tive a oportunidade de desenvolver uma iniciativa que é a Favela Orgânica, que eu sou fundadora, que trabalha o combate ao desperdício de alimento e à fome. Porque eu sempre quis ser uma cozinheira muito famosa, mas que fosse uma cozinheira que pudesse modificar a nossa relação com os alimentos. Fosse uma cozinheira que pudesse fazer a gente enxergar e saborear melhor os nossos alimentos e parar com esse preconceito besta que a gente tem. E não existe o descascar. As grandes indústrias, o mecanismo, né, para a gente ficar comprando, que faz isso. E o aproveitamento integral dos alimentos, isso existe há muitos anos. É tanto que os nossos avós, os pais, aproveitavam melhor os alimentos. E lá na Paraíba, tudo se aproveita. Desde de uma raiz de um coentro, para a gente replantar e ter mais coentro, como uma cenoura com a casca, uma batata com a casca, a macaxeira, a gente descasca ela, não, tira a pelezinha branca, a marronzinha dela, coloca como compostagem numa plantação. Quando as pessoas contratavam você para cozinhar, elas tratavam uma quantidade e acabava aparecendo o dobro. Era exatamente porque você, além dos alimentos que você preparava, você preparava também com caroço, com talo, com casca, outros sem dó. E é gostoso, é bom. É uma delícia, né? É como eu digo, a gente mudar o nosso paladar, a gente não ir logo com preconceito e abrir nossa cabeça, nosso paladar, modificar nossa relação com os alimentos. Mas também eu entendo quando você fala, me pergunta se é gostoso, porque todo mundo agora quer trabalhar vegano e vegetal, botar a comida dentro com água, um pouquinho de sal e a coisa fica sem futuro mesmo. A comida precisa ser bem temperada, tem que ter os cortes, por exemplo, casca de melancia, dependendo do que você vai comer, se for uma cocada, ela tem que ser ralada no ralo fino, para você não se gastar. Cocada ralada no ralo, cocada ralada no ralo. A casca de melancia tem que ser fininha. Se você quiser a semente da melancia, que é Viagra natural, e é uma delícia. Semente da melancia, Viagra natural. Meu filho, se uma coisa é uma hora, vai para duas. Todo mundo, Brasil, mostra a tua cara e vamos aproveitar todas as sementes de melancia que é jogado fora. Antes da gente terminar o bloco e do intervalo, você aproveita até o caroço do abacate. Claro que... Não, mas vamos voltar para a semente de melancia. Vamos voltar. Porque a gente tem que dar a receita direito, já que estamos aqui. Pega a semente, todas as sementes da melancia, coloca dentro de um potinho, até juntar. Juntou, bota num pano de prato, seca, pega uma frigideira, deixa a frigideira esquentar por 2 minutinhos, coloca essas sementezinhas, põe só um fiozinho de azeite, um pouquinho de sal grosso e alecrim. Mexe de um lado, mexe do outro, mexe do lado. 5 minutinhos, a Viagra tá pronta. Arrasou? Olha aí. Próximo bloco agora. Não, se você está gostando e está interessado, eu ficaria, claro, como estou. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias desse tipo. Voltamos já. Com a biodiversidade que a gente tem, com o país exportando comida.
e a gente desperdiçando tanta comida e mais de 33 milhões de pessoas passando fome, tá tudo errado.